Voltando aqui, gente, ó, eu fui testando, fui provando pra ver o que ficava legal, e é realmente 24 carreiras, tá? Pra gente poder fazer a divisão dos braços, que era bem certinho as últimas 8 carreiras com o amarelo. Tô achando, gente, que vai mais de um novelo de cada cor, hein? Jesus. Não sei, vamos ver o que dá aqui. Tá? Então, aqui, quando chegou na parte dos amarelos, conforme eu fui provando, eu vi que não precisava mais ter aumentos no meu. Então, como eu comecei a fazer o amarelo, isso é algo que vocês têm que detectar aí no corpo de vocês, tá? Pode ser que no G vocês vejam necessidade de fazer mais aumentos por causa dos braços, o P talvez ali no próprio rosa, no último momento rosa já não precisava mais. Isso é algo que vocês têm que testar no corpo de vocês, tá? O meu, quando eu comecei o amarelo, eu já não fiz mais aumentos. Então, eu só fiz ponto V sobre cada ponto pipoca e fiz reto, a mesma quantidade de conjuntos, tá? Só isso, não mudou nada, só não teve aumento. Então, terminei as 8 carreiras, cortei a linha e passei por dentro da laçada. E agora, a gente vai fazer a divisão dos braços, ainda com essa cor amarela, para depois voltar a trabalhar o azul, que a gente vai trabalhar circular, tudo sem aumento, pelo menos até chegar ali na parte do umbigo, né? Que depois começa a parte do quadril, provavelmente a gente vai precisar fazer aumentos e eu vou voltar novamente. Então, aqui, eu vou pegar aqui bem o centrinho do meio, que é essa parte aqui. Eu vou deixar aqui 7 conjuntinhos, ó, 2, 4, 6, 7, e vou pegar aqui no 8º. Eu vou usar 14 conjuntinhos aqui pro meu braço, tá? Vocês podem, talvez o tamanho G precise um pouquinho mais, pode usar uns 16, 18, que também deve ter mais aumento no de vocês. E o P pode usar de 12 a 14 mesmo. Então, aqui no 8º pontinho, ó, bem no meio, naquela primeira correntinha das 4 que desce, tá? Como se a gente estivesse fazendo um ponto V. Bem ali, eu vou passar a minha linha e vou fazer 2 nozinhos. Eu testei fazendo com 11 correntinhas, tá? Se vocês acharem que é pouco, vocês podem colocar mais 4 e deixar 15, tá? Mas no máximo 15, mais do que isso não precisa. Então, vou fazer 11 aqui no meu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E acabei não pegando a minha tesoura, então depois eu vou ter que cortar o vídeo. Agora, eu vou contar aqui, deixa eu ver bem certinho aqui, onde era pra eu fazer. Que acho que é aqui, deixa eu ver se dá 14 mesmo. 2, 4, 6, 8, 10, 12, é 14 mesmo. Então, é só contar aqui, ó, nesse mesmo que a gente já começou as correntinhas, ó, 2, 4, 6, 8, 10, 12. No 14º conjuntinho do ponto pipoca, lá na primeira correntinha, passo aqui a minha agulha e fecho com ponto baixíssimo. Eu vou pegar minha tesoura ali e já volto. Peguei aqui, né, minha tesoura, só pra eu cortar aqui a linha e passar pela laçadinha. Então, aqui já tem uma divisão dos braços, ó. Tá vendo? Aqui já tem uma divisão. Aí, vocês podem ver se vocês querem fazer 11 ou um pouquinho mais. Aqui no meio, eu tô me baseando aqui onde a gente fez os aumentos, ó. Que é aqui. Deixa eu ver quantos vai ficar aqui no meio, ó. 2, 4, 6, 8, 10, 12, vai ficar 14 também. E atrás também vai ficar 14, que lembra que a gente pulou 7 atrás? Então, vai ficar 7 aqui do outro lado. Então, vai ficar 14 aqui pra eu trabalhar na frente, 14 atrás. E aqui vai ter mais 2 conjuntinhos, nessas correntinhas que eu fiz a mais. Então, no meu, eu vou estar trabalhando depois circular, ó, 14, 28, 30, 32 conjuntinhos. Já tem essa média. Então, aqui vou pular, ó, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 15º, vou passar aqui a linha, vou fazer o mesmo esquema. Passo... Faço os 2 nozinhos, 11 correntinhas, daí pulo aqui, né? Contando já com esse aqui, 2, 4, 6, 8, 10, 12, no 14º, fecho com ponto baixíssimo, corto a linha e passo por dentro da laçada. Que daí, essas são as 2 divisões, a gente vai começar a trabalhar daí circular aqui, baseado nessa parte aqui. Aí, eu volto, porque é pra troca de linha, que não precisa, já sabem, né? Mas eu volto só pra auxiliar vocês. Já comecei aqui a trabalhar a troca de cor, né, que eu troco pro azul novamente. Comecei a trabalhar os pontinhos V's com uma correntinha de separação, para eu poder mostrar essa parte aqui da correntinha que a gente fez.
Então, aqui eu vou fazer uma correntinha. Aqui tá aquele ponto pipoca que a gente começou as correntinhas. Então, aqui eu faço um pontinho V, bem onde eu iniciei. Tá? Faço um pontinho V aqui. E daí, a gente vai aproveitar essas correntinhas. Continuo fazendo uma correntinha, vou pular aqui 3 pontos, 1, 2, 3. No quarto, eu vou fazer, se bem que o quarto é aqui, 1, 2, 3. No quarto, vou fazer outro ponto V. Aí, novamente, uma correntinha, pulo 3 pontos, 1, 2, 3. No quarto, faço outro ponto V. Tem 2 pontinhos V's aí na separação, né? Com as zonas correntistas. Se vocês fizeram 15, daí vai ter 3 conjuntinhos. E aqui, daí, novamente, uma correntinha e o outro Vzinho sobre o conjuntinho de ponto pipoca que a gente fechou a carreira de correntinhas. É só isso, tá? Restos vão trabalhar conjuntinho sobre, pontinho V sobre cada conjuntinho, ó. E vão trabalhar circular, trabalhando essa parte. A parte das mangas, ela basicamente tá pronta, a gente vai só fazer depois aquele acabamento com os pontos pipoca, tá? Mas isso é só depois. E aí, aqui, vocês vão continuar trabalhando de 8 em 8 carreiras, mudando daí a cor, não tem aumento, agora é sempre reto. Vocês já sabem como iniciar e como terminar as carreiras, tá? A gente vai trabalhar assim retinho até chegar ali na parte do umbigo. E daí eu vou provar e vou ver se precisa de aumento. Eu acredito que vai precisar de pelo menos um pouquinho de aumento para passar ali no quadril, tá? Mas daí eu volto quando chegar nessa parte, depois a gente vai fazer os acabamentos das mangas. Vamos fazer o acabamento aqui em cima e colocar um botãozinho pra gente fechar também essa partezinha aqui, ó, tá? Pra ficar com acabamento legal. Mas, no mais, vocês podem ir trabalhando até a gente chegar ali na parte do umbigo. Gente, eu vou aproveitar aqui, ó, eu fiz 2 conjuntinhos de carreiras, né? Um azul, que foi o último que eu mostrei pra vocês, e fiz um rosa. Ainda acho que vai mais um conjunto de amarelo, pra daí fazer os aumentos ali do umbigo que eu falei. Mas eu vou aproveitar já pra fazer esse acabamento aqui da parte do pescoço, tá? A gente vai pegar aqui no primeiro pontinho alto que tiver. Lembrem que tem uma correntinha aqui antes, é bem aqui. E a gente vai fazer um acabamentozinho daquelas mini ondinhas que eu chamo. Vou passar aqui a minha linha. Vou fazer 2 nozinhos. Tá gravando? Vou passar aqui pela laçada. Aí, eu pulo um ponto e no segundo eu vou fazer 3 pontos altos dentro do mesmo espaço. 2 e 3. Novamente, pulo um ponto e no segundo eu fecho com um ponto baixíssimo. Pulo um ponto, no segundo faço 3 pontos altos dentro do mesmo espaço. 2 e 3. Aí, novamente, pulo um ponto e no segundo fecho com um ponto baixíssimo, tá? A gente vai fazer isso por toda a voltinha, chegando aqui no final, aí é só fechar com um ponto baixíssimo, onde a gente iniciou, corta a linha e passa por dentro da laçada. Se você não quiser fazer esse acabamento, você também pode fazer um acabamento de ponto baixo, mas façam um acabamento, tá? Ou com esse pontinho, ou ponto picô, ou ponto baixo. Terminada essa partezinha aqui, feitos os arremates, eu vou costurar um botão bem aqui, e aí eu volto pra mostrar pra vocês, a gente só vai encaixar um no outro. Podemos até encaixar nesse espacinho que tem aqui, ó, do ponto alto pro pontinho V, a gente pode usar esse aqui como a cavinha. Então, eu vou costurar e volto ali pra mostrar pra vocês como encaixar, né, só pra vocês não ficarem com dúvida. E depois, eu vou voltar lá na parte do aumento que eu falei do quadro. Ó, gente, daí aqui, depois de fazer o acabamento, eu costurei um botão bem simples aqui, um botão que eu tinha. E aí, como eu falei, esse espacinho que tem aqui, ele serve pra encaixar o nosso botãozinho, ó. Tá? E aí, aqui tá o nosso fecho, então, da parte das costas. E agora, eu vou continuar aqui o meu comprimento, vou fazer mais algumas carreiras com amarelo, até chegar na parte, passando ali do umbigo, que a gente vai ter que fazer alguns aumentos aqui do lado, por causa do quadril. Gente, cheguei aqui na parte da altura do umbigo,
E aí, vou começar os aumentos. A gente vai trabalhar 4 aumentinhos cada vez que a gente fizer a parte... Na verdade, são 4, tá certo, são 4, isso. Cada vez que a gente fizer a carreira de pontinho V. Eu vi que pro meu corpo eu não preciso fazer tantos aumentos assim, então eu acredito que eu vou fazer isso umas 3 vezes. Vou repetir esses aumentos umas 3 vezes, tá? Então, o que que eu fiz? Primeiro, a gente vai contar a quantidade de conjuntinhos que a gente tem. Eu tenho um total de 36, né? Então, quer dizer que frente eu tenho 18 conjuntos, atrás eu tenho 18 conjuntos. A gente vai fazer nas duas pontinhas desse lado e nas duas pontinhas desse lado o aumento, tá? Então, se eu tenho 18 na frente e 18 atrás, eu divido esses 18 por 2, eu tenho um total de 9 para cada ladinho. Isso a gente só faz aqui na parte das costas, pra gente saber com quantos vezinhos a gente tem que começar. Então, eu tinha 18, dividi por 2, fiquei com 9. Então, o que que eu fiz? Eu fiz 8 conjuntinhos, porque o meu conjuntinho 9 e o meu conjuntinho 10 vão ser os 2 aumentos. Então, vamos vir aqui. A gente vai fazer aquele aumento de 2 pontos Vs no mesmo espaço, tá? 2 seguidos, 2 aumentos seguidos. Então, uma correntinha, vem aqui, ó, no conjuntinho número 9, que é a minha metade de 18, né? E vou fazer aqui o primeiro aumento, com 2 vezinhos dentro do mesmo espaço. E aí, novamente, uma correntinha e mais um aumento. Aí, vocês têm que ir provando no corpo de vocês, para ver se vocês precisam continuar fazendo aumentos depois, né? Para ver quantas vezes vocês vão ter que fazer esse tipo de aumento. Isso é bem simples, gente. E depois, aí vocês já vão saber onde tá os aumentos, e daí intercala, né? Ó, os 2 vezinhos e o vezinho no meio, os 2 vezinhos e o vezinho no meio. Igual que a gente fez lá no início do vestido. Então, aqui, eu fiz os 2 aumentos seguidos, cheguei na minha metadinha da parte da frente, que é 18 pontos, mas eu vou fazer 16. Por quê? Porque eu já fiz aqui um conjuntinho, né, de aumentos, e lá no final também tem que fazer mais um conjuntinho de aumentos. Então, a minha metade era 18, mas 2 pontos, né, são aumentos. Então, aqui eu vou fazer 16 pontinhos Vs normais. Depois, novamente, vou fazer meus 2 aumentos, e aqui no final vai sobrar 8 também para eu trabalhar. 8 conjuntinhos para eu trabalhar. E aí, segue reto, gente. Próxima carreira é uma carreira toda de pontinho pipoca, que vocês já sabem fazer. E eu posso voltar quando for fazer o aumento de novo, só para mostrar novamente a questão do aumento, para vocês não se confundirem, tá? Então, vocês podem terminar essa carreira de aumento, fazer a próxima. Quando for de novo, né, de aumento, eu volto só para chegar nessa parte aqui e mostrar para vocês, para caso alguém fique com dúvida. Olha, gente, chegando aqui, na próxima carreira de vezinhos, onde tem o aumento, tá aqui os 2 aumentos na carreira anterior. Então, como eu fiz na carreira anterior, que eu digo de aumentos, como eu fiz 2 vezinhos dentro do mesmo espaço, eu sei que nessa carreira de aumentos, os vezinhos são aqui no meio, tá? Ó, no meio de cada um, sempre bem no meiozinho, ó. Aqui tá os 2, então aqui no meio eu faço o vezinho a mais. Talvez, eu não sei se eu vou fazer mais uma ainda de aumentos, ou se essa é a última, porque o meu não precisava de muito aumento, não. Então, talvez eu faça mais uma, né, pra ficar seguro, ó. E aí, vou parar, daí segue reto. Vocês vão fazer aumento até vocês verem que tá legal, e depois segue reto, tá? Também não coloca muito aumento, pra não ficar estranho embaixo, tá? Daí, só intercalando dessa maneira. Acredito que vocês também não vão fazer muito aumento, porque a cada carreira de aumento, a gente tá aumentando 4 conjuntinhos. Então, nessa carreira aqui, já vou estar aumentando 8 no total, né? 4 daquela e 4 dessa já vai dar 8. E 8 dá uma grande diferença, assim, ó, no vestido, ó, 2, 4, 6, ó. 8 dá tudo isso aqui, então dá uma diferença legal no vestido, tá bom? Continue trocando as cores de 8 em 8 carreiras. E aí, quando vocês chegarem na carreira que vocês virem que tá legal, vocês não querem mais fazer aumento, que já deu o comprimento, tudo certinho, né? Eu digo comprimento, não aumento. Chegar no comprimento legal que vocês queiram parar o vestido, parem na última carreira com ponto pipoca, que daí eu vou voltar pra gente fazer um acabamento. Ou a gente pode fazer o mesmo acabamento que a gente usou aqui na parte da gola, ou a gente pode fazer um acabamento
igual o da manga, que vai ser aquele acabamento de... eu não sei, ele é ponto pipoca, junto são correntinhas e pontos pipocas, tá? Que a gente vai fazer bastantinho ali na manga. A gente vai tentar fazer pelo menos umas 4 carreirinhas desses pontinhos pipocas, que delas ficam tudo aqui por cima, assim, soltinho, ó. Vai dar um tchan no nosso vestido. Então, ou eu vou fazer o mesmo acabamento aqui embaixo, ou o mesmo acabamento ali da parte da parte do pescoço, tá? Mas terminem com uma carreira, então, de pontinho pipoca. A gente vai usar a mesma cor que vocês terminarem pra fazer esse acabamento. E aí, então, não cortem a linha pra gente poder fazer esse acabamento e depois o acabamento das mangas pra finalizar o vestido. Gente, voltando aqui, no comprimento eu resolvi deixar assim mesmo, com aquela última carreira com pontinho pipoca. Fiz só 4 da última cor, porque já tava na altura que eu queria. E eu resolvi deixar assim, porque na foto ele tá assim o acabamento, e também porque não ia ter linha suficiente pra fazer algum outro tipo de acabamento. Então, eu deixei assim mesmo, tá? Só finalizei com ponto baixíssimo, cortei a linha e fiz o arremate. E agora a gente vai fazer o acabamento das mangas. Eu fiz aqui uma, ó. Usei as 3 cores, tá? Porque não ia ter da mesma cor pra fazer uma só. E eu já queria fazer mesmo das 3 cores. A gente vai fazer primeiro uma carreirinha de correntinhas, pra fechar aqui essa carreirinha de igualar, né? Ficar retinho essa carreira de ponto pipoca. E depois nós vamos trabalhar 3 carreiras com esses pontinhos aqui, ó. Pra dar aquele acabamento de pomponzinho na manga que vocês viram lá na foto. Então, vamos pegar aqui a linha amarela, que foi a última que a gente trabalhou. Vamos pegar aqui, ó, bem naquele cantinho aqui, ó, que a gente prendeu com a linha azul pra começar a trabalhar, bem aqui nesse cantinho, ó, onde tem bem o iniciozinho da linha azul. É aqui que a gente vai iniciar. Então, a gente vai passar, ó, sobrou só um restinho da linha amarela. Vamos passar aqui a nossa linha. Vamos fazer 2 nozinhos. 1 e 2. E aí, nós vamos trabalhar sempre 4 correntinhas e fechar com ponto baixo no topinho aqui de cada ponto pipoca. Então, vou iniciar com 4 correntinhas, 2, 3, 4. Deixa eu só baixar meu banco aqui um pouquinho, aí. Fiz as 4 correntinhas, daí naquela primeira correntinha das 4 que a gente fazia para descer, a gente vai fechar com ponto baixo. Sempre dei 1, 2, 3, 4 correntinhas. Vem aqui na primeira correntinha daquelas 4 que a gente descia e fecho com ponto baixo. Então, é só isso, a gente vai fazer isso por toda a volta. Desculpa, minha porta bateu aqui, gente, ó. Então, sempre 4 correntinhas, fechando com pontinho baixo na primeira correntinha ali daquelas 4, tá? Quando chegar aqui no finalzinho, eu volto pra finalizar com vocês e mostrar daí como a gente vai fazer a primeira carreirinha com umas correntinhas e o ponto pipoca com a linha amarela que a gente vai usar primeiro. Chegando aqui no final, aqui tá onde eu começava a trabalhar novamente com a linha azul. Então, aqui é que eu vou terminar. Vou fazer as últimas 4 correntinhas, 2, 3, 4. E bem nesse pontinho aqui, onde eu comecei a trabalhar com a linha azul, eu vou fechar com ponto baixíssimo. Vou cortar a linha e passar por dentro da laçada. Daí, a gente vai começar a trabalhar lá do início novamente. Tá? Então, aqui finalizou. Essa parte aqui de baixo, daquelas correntinhas que a gente trabalhou, a gente não vai usar. A gente vai usar só essas que a gente acabou de fazer. Então, volto lá novamente no início, onde a gente começou, naquele mesmo pontinho, tá? Onde eu iniciei a carreira de correntinhas. Vou passar novamente a minha linha. A gente começa do início para que fique sempre viradinho para a parte da frente, tá? As 3 carreiras a gente vai fazer dessa maneira. Chegou ali no finalzinho, a gente finaliza com ponto baixíssimo e inicia por aqui de novo. Então, passei a linha, fiz 2 nozinhos, ó. Agora, prestem bastante atenção. Nós vamos subir sempre 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lacei a minha linha, vou pular aqui, ó, 1, 2 correntinhas, na terceira eu vou trabalhar 3 pontos altos. Ó, então, fiz aqui 1, dentro do mesmo ponto, ó, 2 e mais 1. Opa, peraí, e aqui o terceiro, tá?
tirei a agulha da laçadinha, vou pegar aqui, ó, entre o primeiro e o segundo pontinho, que aquelas correntinhas que a gente pulou também já é um pontinho, então, como se a gente tivesse 4 pontos altos. Vou colocar a minha agulha, ó, entre a primeira e a segunda carreira, pego a laçadinha por trás, puxo aqui, tá? Entre as duas carreiras. Puxei a laçadinha, faço 1, 2, 3 correntinhas. Naquela mesma correntinha que a gente estava trabalhando os pontos altos, eu fecho com um ponto baixíssimo. Eu vou fazer novamente, tá? Só, ó, fechei com ponto baixíssimo, desci 1, 2, 3 correntinhas. Aí, vem aqui, ó, pulo 1, 2 correntinhas, na terceira eu fecho com um ponto baixo. Tá? É isso aqui que a gente vai trabalhar. Eu vou fazer mais uma vez com vocês, pra não ficar dúvida, mas qualquer coisa é só vocês voltarem o vídeo, tá? É bem simples. Vamos subir 6 correntinhas, 2, 3, 4, 5, 6. Laço a minha linha, vou pular 1, 2 correntinhas, na terceira eu vou fazer 3 pontos altos, dentro do mesmo espaço. Então, fiz 1, 2 e 3, tá? Tiro a agulha da laçadinha, entre a primeira e a segunda carreirinha, porque aquelas correntinhas que a gente pulou é uma carreirinha também. Então, entre a primeira e a segunda, eu pego essa laçadinha, puxo entre elas, entre as carreiras, faço 3 correntinhas para descer. No mesmo ponto que a gente estava trabalhando os pontos altos, eu fecho com um ponto baixíssimo, ó. Fechei com ponto baixíssimo e mais 3 correntinhas. 1, 2, 3. Sempre que chegar aqui para fechar, pulamos 2 correntinhas e na terceira a gente fecha com um ponto baixo. Então, é isso que a gente vai fazer até o final, tá? Sempre dessa maneira. Ficou com dúvida? Volta o vídeo, tá? Quando chegar no finalzinho, eu volto para finalizar com vocês. E essas 2 correntinhas que a gente tá deixando é para trabalhar as outras cores. Então, eu volto para finalizar e também para iniciar novamente com vocês, para vocês entenderem aonde pra gente ir fechando e iniciando cada carreirinha com as outras cores. Ó, gente, cheguei aqui no final, fiz o meu último, com as últimas 3 correntinhas. Vou pular aqui os últimos 2 pontos e no último vou fechar com um ponto baixíssimo. Cortei a linha, passei por dentro da laçada. E aí, tá pronta aqui a primeira. Depois, agora, eu vou trabalhar com o azul e, por último, o rosa, tá? Então, vamos lá no início de novo. Aqui, a gente vai trabalhar o seguinte, a gente vai pegar sempre, ó, a próxima correntinha livre. Então, vou começar aqui, ó, na próxima correntinha livre dessas 2 que eu tenho, ó, que é bem aqui. Então, vou passar aqui a minha linha azul, já que eu vou trabalhar com o azul. Passei, vou fazer aquele mesmo esquema dos 2 nozinhos. Aí, vou fazer aqui o primeiro com vocês pra mostrar onde vocês vão fechar. 3, 4, 5, 6. Vou fazer aqui rapidinho. 1, 2, só pra poder mostrar pra vocês como é que vocês vão fechar. Então, fiz aqui os 3 pontos altos. Vou fechar aqui e acabou no fim dando, gente, pra fazer com um novelinho de cada cor, o vestido. Então, até o tamanho M dá pra fazer com um novelinho de cada cor, pro tamanho G já vai mais. Então, aqui, ó, fiz o primeiro. Deixa eu fazer as últimas 3 correntinhas. E aí, pra fechar, ó, a gente sempre vai depois, aqui, ó, sempre tem 2 correntinhas livres. Então, sempre a primeira correntinha depois do amarelinho é onde a gente vai pegar. E as últimas que sobrarem vai ser sempre pro rosa. Então, aqui, dessas 2 correntinhas que tinha, eu já usei a primeira pra iniciar. Então, vou vir aqui agora, ó, entre o amarelinho aqui, ó, tem 2 correntinhas livres que a gente deixou. Então, na primeira, eu vou vir e vou fechar com ponto baixo. Aí, eu vou fazer outro. Quando eu fizer outro, eu venho aqui no próximo, nas próximas 2 correntinhas, e sempre na primeira de cada uma é onde eu vou fechar e vou iniciar outro conjuntinho, tá? Sempre na primeira correntinha das 2. Cheguei lá no final, finalizo da mesma maneira, e pra iniciar daí com o rosa, eu vou usar sempre uma correntinha de cada um que sobrou. Só isso. Vou iniciar e vou terminar sempre nessa outra correntinha que vai sobrar, tá? Sempre depois do azul vai sobrar uma correntinha aí pra vocês trabalharem. Então, é só isso,
tá? Façam essas 3 carreiras, eu vou fazer aqui as minhas, vou fazer os acabamentos e aí volto pra mostrar pra vocês o nosso vestido inteiro. Ó, gente, tá finalizado aqui o nosso vestido. Aqui a partezinha que a gente acabou de trabalhar das mangas. Aqui a parte das costas, todas fechadinhas, aqui abertinho por causa do botão, tá? Então, ficou lindo no corpo. Lembrando que sempre lá no meu Insta, @dudabetiazo, tem ali na descrição, sempre vai ter um videozinho curto mostrando como fica a peça no corpo e também tem mais fotos lá, tá? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a nossa próxima aula.